Capítulo 17. Judaísmo e cristianismo. Pesquisas recentes e estudos comparados têm demonstrado que a mitologia judaico-cristã é bem anterior ao próprio judaísmo, quando se percebe que dogmas como o da imortalidade da alma, da ressurreição e do Verbo encarnado são muito anteriores ao cristianismo. A imortalidade da alma já era multimilenar quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Zoroastro ensinara, muito antes, ser a alma imortal, e que a sua imortalidade seria produto de uma opção humana. O livre-arbítrio levaria o homem a escolher uma vida que o levaria ou não à imortalidade. O erro e o mal produziriam a morte definitiva, a prática do bem, a imortalidade. Do mesmo modo, na Ciropédia, bem anterior a Zoroastro, lê-se que Ciro, moribundo, disse: "Não creio que a alma que vive em um corpo mortal se extinga desde que saia dele, e que a capacidade de pensar desapareça apenas porque deixou o corpo que não tem como pensar por si mesmo." Por outro lado, Einstein, pouco antes de morrer, declarou não crer que algo sobrasse do ser vivo após a morte. Os egípcios, os hindus, os sumérios, os hititas e os fenícios criam a imortalidade da alma. A ressurreição foi um dos fundamentos do Zen Javesta. Zoroastro também ensinou que o fim do mundo seria precedido por um grande acontecimento, a ser predito por profetas. Os persas tiveram os seus profetas, que foram a Sedermani e a Serdamat, os quais passaram a Bíblia sob os novos nomes de Enoque e Elias, entidades míticas. Como se vê, desses mitos surgiram o Talmud e os Evangelhos, o que mostra que, em religião, a ideia original pertence à noite dos tempos. A doutrina do verbo já era antiquíssima no Egito. Deus teria gerado Knep, a palavra, o verbo, que é igual ao Pai. Da união de Deus como verbo nasceu o fogo, a vida, Ftá, a vida de todos os seres. O monoteísmo e a Santíssima Trindade eram crenças muito antigas na Índia. Os deuses únicos e os deuses secundários são uma velha doutrina oriental. A religião greco-romana já possuía o seu Apolo e Zeus, acolitados por uma porção de deuses secundários. Essas velhas lendas deram origem ao Deus do cristianismo, com toda a sua corte de santos e anjos. O politeísmo de há muito vinha caminhando para o monoteísmo. Os gregos já haviam concebido a ideia de um intermediário entre os homens e Júpiter, que era Apolo, tendo se encarnado para redimir os homens. Porfírio citou o seguinte oráculo de Serapis: "Deus é antes e depois e ao mesmo tempo. É o verbo." O mundo antigo cria um Deus único, Pai de todas as coisas, afirmou Máximo de Tiro. O povo então já dizia: "Deus o sabe. Deus o quer. Deus o abençoe." Os oráculos só se referiam a Deus e não aos deuses. Os apologistas do cristianismo, tais como Eusébio, Agostinho, Lactâncio, Justino, Atanásio e muitos outros, ensinavam que a unidade de Deus era conhecida desde a mais remota antiguidade. Os órficos, inclusive, admitiam na Bíblia, ao ser traduzido para o grego e para o latim, o nome de Deus passou a ser muitas vezes Senhor, Dominus, para ficar conforme o nome do Deus Sol do mitraísmo. O amor a Deus foi a base de todas as religiões copiadas pelo judaísmo. Isaías falava de Deus como Pai Celestial. Ezequiel dizia que Deus não queria a morte do pecador, preferindo antes a sua conversão. O justo viverá eternamente pela fé. São palavras de Abacuque, repetidas por Paulo em Gálatas 3:2. Como vimos, a doutrina do verbo vem de Platão, tendo sido este o intermediário entre os metafísicos e os cristãos. Foi ele quem concebeu a ideia da separação do corpo e da alma, e pôs aquele na dependência desta. Na sua opinião, a terra era o desterro da alma. Foi o criador do sistema filosófico da decadência moral do homem, fazendo dos sentidos uma ameaça, do mundo um mal, e da eternidade o delírio, o sonho. Cícero e Sêneca tinham ideias cristãs, mas não conheceram a Jesus Cristo nem ao cristianismo. Agostinho leu as obras de Cícero e trocou o maniqueísmo pelo cristianismo. A Igreja procurou destruir as principais obras de Cícero e de Sêneca para que a posteridade não percebesse que eles não tinham sido cristãos seguidores de Cristo, mas apenas que as suas ideias coincidiam com as que o cristianismo esposou. O cristianismo nasceu da helenização do judaísmo.
Os cristãos terapeutas abandonaram o judaísmo ortodoxo porque este tinha posto de lado o culto nacional do templo e o sacrifício pascal, retirando-se para uma vida contemplativa nos montes, longe dos homens e dos negócios. Estabeleceram uma sociedade comunal, considerando o casamento um apego à carne, um empecilho à salvação da alma, com o que proscreveram os principais prazeres da vida, exaltando o celibato e a pobreza, como os essênios, além de aconselhar a caridade. Eusébio chamou aos terapeutas de cristãos sem Cristo. Para ele, um terapeuta era um autêntico cristão. Isto levou Strauss a escrever: os terapeutas, os essênios e os cristãos dão sempre muito o que pensar. A doutrina dos essênios, a moral dos terapeutas, a encarnação do verbo, vinda do judaísmo helenizado, é o cristianismo de Filon. Desse modo, Filon foi criador do cristianismo, sem o saber. Ele refere-se ao verbo nos termos da mitologia egípcia, sem, contudo, mencionar a crença em Jesus Cristo. Salomão fez da sabedoria divina a criação. O livro da sabedoria define a natureza desse princípio intermediário, transformando o pensamento vago do rei judeu sobre a sabedoria da doutrina do verbo. Sirac, em Eclesiástico, faz a doutrina do verbo ser mais precisa. A sabedoria vem de Deus, estando sempre com ele. Foi criada antes de todas as coisas. A voz da inteligência existe desde o princípio. O verbo de Deus, no mais alto do céu, é a fonte da sabedoria. Filon disse que o verbo se fizera humano. Segundo ele, Deus era infalível e inacessível à inteligência humana, não nos alcançando senão pela graça divina. Para ele, ainda, o verbo não era apenas a palavra, mas a imagem visível de Deus. O verbo seria o ungido do Senhor, o ideal da natureza, o Adão celeste. É a doutrina da encarnação do verbo, tomando a forma humana. O verbo é o intermediário entre Deus e os homens. Diz ainda que o verbo é o pão da vida. Por aí vemos que não foi o Cristo o criador do cristianismo, mas este é que o criou. Clemente de Alexandria, Origênes ou Paulo, assim como os primeiros padres do cristianismo, jamais se referiram a Jesus Cristo como tendo sido um homem que tivesse caminhando do horto ao Gólgota, mas tiveram-no apenas como o verbo, conforme a doutrina de Platão e de Filon.